Queridos irmãos, um bom dia a todos. Neste domingo, dia 12 de abril, damos continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido por essa equipe tão maravilhosa que nos tem apoiado nos trabalhos, nos cultos de estudo, nos cultos de ensino, nos cultos de oração, nos cultos de louvor e adoração a Deus. E nesta oportunidade nós estamos tendo o privilégio de podermos estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Devido aos problemas que nós estamos enfrentando com relação ao afastamento social, nós não temos a boa parte, ou talvez toda a igreja não tenha a revista da Escola Dominical. Mas eu quero dizer que o tema que nós temos para esse presente trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse estudo está baseado, durante todo esse trimestre, estará baseado na carta de Paulo aos Efésios, uma igreja que ele fundou, havendo trabalhado lá durante 3 anos, e uma igreja que ele amava sobremaneira. Para que nós entendamos um pouco mais sobre isso, vamos fazer uma introdução com relação a esse trabalho de Paulo. A carta de livro de Atos, no capítulo 19, fala sobre a terceira viagem missionária. E diz assim: a terceira viagem missionária, Paulo prega em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes a dizer: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. E foi através destes 12 homens que Paulo iniciou um trabalho muito poderoso nesta cidade de Éfeso, criando essa igreja de Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. Levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Durou isto 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E o que nós vemos como resultado disso aí é, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Começou a haver um trabalho muito grande e com uma reação e uma ação do Espírito Santo muito grande naquele local, o que naturalmente iria fazer com que houvesse uma modificação naquele local. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida das pessoas, ele faz com que haja uma mudança, uma transformação muito grande. Isso também aconteceu nesse local, através da vida dessas pessoas que começaram a deixar a idolatria e começaram a servir ao Senhor. Mas como é natural, houve também aqueles que se levantaram contra este trabalho e a perseguição começou a se iniciar. Nós vemos que Paulo foi contestado por Demétrios e quiseram tomar determinadas atitudes. Por quê?
Porque na pregação que era feita e trazida a verdade para aquele povo, nós vimos que houve mudanças que começaram a se operacionalizar nesse povo. A um ponto que aqueles que creram na palavra diz assim, 19 e 18 do livro de Atos, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil moedas de prata. Então houve uma mudança muito grande, porque aqueles livros que poderiam ter sido vendidos, simplesmente aquelas pessoas que os possuíam, livros sobre magias, elas simplesmente resolveram queimá-los. Consequentemente, com essas atitudes desse povo, começou a haver o não seguimento da idolatria, até então vivenciada naquela cidade, e isso começou a ser deixado por muitos. O que fez com que um fabricante de nichos da deusa da cidade, Diana, se levantasse, e com ele se levantassem muitos outros, porque essa verdade trazida para a cidade estava trazendo para eles prejuízos financeiros. E claro, Paulo não deixaria de ser perseguido por causa disso. Logo, em seguida, nós vemos Paulo saindo dali, deixou um trabalho montado, sai dali, vai para a Grécia e depois ele toma a decisão de retornar para Jerusalém. No meio da sua viagem, ele chega em Mileto e manda chamar aos anciãos da igreja de Éfeso, pessoas que ele tinha preparado para dar continuidade a este trabalho. Reunidos com esses anciãos, ele lhes comunica que sabia que o Espírito Santo estava lhe chamando, lhe mandando ir de cidade em cidade, mas dizia para eles que estava aguardando para eles, esperam prisões e tribulações. Mas isso não fez com que o apóstolo Paulo deixasse de querer realizar o seu trabalho, porque ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aquilo certamente trouxe uma tristeza para aquelas pessoas que com ele estavam ali, porque ele, na continuidade das suas palavras, das suas orientações para aquelas pessoas, ele diz assim, agora, na verdade, sei que nenhum de vós, por quem entrepassei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Palavras como essas são palavras que entristecem. As pessoas amam, e quando elas amam, elas se entristecem quando pressentem a perda desse alguém. Mas ele também chama a atenção para essas pessoas e dizendo o seguinte, sei que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A igreja de Éfeso foi a igreja em que Paulo trabalhou um maior período. 3 anos trabalhando, mesmo sofrendo dificuldades, mesmo sofrendo perseguições, mas montou uma estrutura ali para que o evangelho efetivamente pudesse crescer da forma que tinha que crescer. Foi de Éfeso que Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, e nós vamos sentir um pouco das agruras deste homem e de tantos outros dos outros apóstolos chamados pelo Senhor Jesus, quando ele escreve aos Coríntios, porque os de Corinto estavam já tecendo comentários desairosos sobre o seu apostolado.
E Paulo, escrevendo as suas epístolas, ele diz que ele foi chamado ao apostolado por Deus. Ele não se auto-intitulou apóstolo, ele foi chamado por Deus. E ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, dizendo assim: todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. E ele começa não a querer justificar, mas a querer mostrar para essas pessoas o trabalho que tanto ele quanto outros estavam fazendo e que eles deveriam observar isso, o sacrifício que eles faziam em prol da obra de Deus. E ele diz assim: até esta presente data, até esta presente hora, sofremos fome, sede e nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E quando nós vemos essa expressão de Paulo, quando ele diz, sejam meus imitadores, não é fácil para alguém dizer uma coisa dessa. E ele, nessa mesma carta, ele, no capítulo 11, no versículo 1 de 1 Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A pergunta que nós fazemos a nós mesmos, queridos, é: nós podemos dizer para o apóstolo Paulo que as pessoas que nos olham, elas devem nos imitar, porque nós imitamos a Cristo? Nós temos que ter um cuidado muito grande com a obra de Deus, com o testemunho que nós damos com relação à obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele certamente, ele tinha em sua vida e através de sua vida, uma mensagem que realmente edificava o reino de Deus. Por isso, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: trago em meu corpo as marcas de Cristo. E por que que nós estamos tratando disso aqui? Porque Paulo está preso. Por amor à obra de Deus, Paulo está preso. E da prisão, ele escreve esta carta aos Efésios, e justamente nesse período, ele também escreve aos Colossenses. O amor que ele tinha para com aquela igreja era um amor muito grande, porque ele fez um esforço muito grande para fortalecer a obra de Deus naquele lugar. Na mesma ocasião, ele escreve a carta de Efésios e escreve a carta aos Colossenses, e a envia pelo mesmo mensageiro, Tíquico. E qual é a finalidade de uma e de outra? A finalidade da carta aos Colossenses é apresentar Cristo como cabeça da igreja. A finalidade da carta aos Efésios é apresentar a igreja como corpo de Cristo. E, como nós vamos ver na leitura do texto básico para esta lição, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, que vai, capítulo 1 de Efésios, versículos 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E do versículo 9 a 14, ele vem tratando de diversos temas, diversos assuntos. Então, a leitura referente a esta lição está em Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vamos fazer essa leitura completa. E aqui nós temos uma revelação de Deus. A partir do versículo 3, o título
a partir do versículo 3, diz assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos como tópicos desta lição a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, com seus diversos subtítulos. Vamos a ela então. Em sua soberania e vontade, Deus planejou eleger um povo e adorná-lo com ricas bênçãos. Bênçãos essas de durabilidades eternas. Versículo 3, do capítulo 1 de Efésios, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. E qual é a garantia que nós temos de todas essas riquezas espirituais? O próprio Espírito Santo é o penhor ou garantia de toda a nossa herança. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor de sua glória. Qual é a garantia que nós temos das bênçãos espirituais de Cristo? É o próprio Espírito Santo, que é o penhor e a garantia de toda a nossa herança. Como selo, ele nos mantém unidos a Cristo para o dia da nossa premiação no tribunal de Cristo. Como penhor, ele garante que a nossa herança plena será reservada. Portanto, a bênção do crente não está na bênção material. A bênção do crente está nas regiões celestiais, literalmente nos céus. Em vez de serem bênçãos materiais, bênçãos terrenas, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É para o crente receber essas bênçãos, ele tem que estar unido a Cristo pela fé. A partir do momento em que o homem está em Cristo, ele se torna possuidor de todas essas bênçãos. Estar em Cristo é participar de tudo o que Cristo fez, de tudo o que ele é. Quando somos selados, nós já recebemos a marca de Deus. Já temos um destino determinado por Deus. Já temos alguém que vai garantir as nossas bênçãos celestiais. Mas o apóstolo Paulo começa com uma doxologia. E o que é doxologia? É uma entusiástica e emocional declaração de agradecimentos a Deus em face de sua pessoa e de suas obras. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Após sua saudação cristã, graça a vós outros, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos chamar a atenção aqui também para essa frase, essa conjunção. A vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto é importante um, quanto é importante outro. Deus e seu Filho têm o mesmo poder, deve ter a mesma importância para a nossa vida. As bênçãos espirituais em Cristo. Obviamente que as bênçãos espirituais são provenientes dos lugares celestiais e não do mundo. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Deus nos predestinou para sermos filhos. O versículo 5 diz assim: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos fez agradáveis para si, ou seja, para louvor e glória da sua graça. Deus nos remiu pelo sangue de Cristo, está no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora, está dos versículos 8 a 12, que ele derramou, o sangue que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele nos revelou, nós recebemos a bênção da revelação da palavra da verdade. Versículo 13, a parte A diz assim: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E nós temos essa expressão de conhecimento da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, nós vemos algumas pessoas podem dizer que a verdade para um não é a mesma verdade para outro. Se formos tratar isso com um aspecto filosófico, alguém vai dizer, mas a minha verdade não é a sua verdade não é a minha verdade. Mas há uma complementação com relação a isso no versículo 36 de João, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quando se diz conheça a verdade vos libertará, não é a verdade que cada um tem como explicação própria. É a verdade que vem através de Jesus, é a liberdade que vem através de Jesus. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13, a parte B, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E mais adiante nós vamos ver quando isso ocorre. E o que é importante para nós quando isso ocorre. Ainda garantiu, outra bênção, ainda garantiu a validade da promessa. Versículo 14, o qual é penhor da nossa herança. O que é penhor da nossa herança? O Espírito Santo, no qual nós fomos selados quando nós cremos em Jesus. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, do Espírito Santo, que a garante. O apóstolo Paulo, a despeito de sua fatídica e dolorosa situação como prisioneiro em Roma, e longe de colocá-la sob holofotes, eleva seus pensamentos às alturas excelsas e apresenta à igreja de Éfeso as gloriosas bênçãos espirituais que temos nas regiões celestiais. Paulo não olha para as circunstâncias adversas, e sim para as bênçãos que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem preparado para todos nós em Cristo Jesus. 3 verdades nós vamos levar em consideração com relação a essas bênçãos. Primeiro, a fonte das bênçãos. Deus, o Pai, é a fonte de nossas bênçãos. É Ele quem nos enche de todas as bênçãos em Cristo Jesus. A fonte das bênçãos é Deus. A natureza dessas bênçãos. Paulo enfatiza que as bênçãos que Deus nos dá são de natureza espiritual e não material. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É bem verdade, queridos, que nós estamos vivendo momentos em que muita gente está procurando bênçãos materiais. Muita gente está deixando de lado as bênçãos espirituais e com isso está deixando de lado, está deixando de valorizar o sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos ensinou que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos seriam acrescentadas.
É interessante que ele não disse que não nos deixaria de abençoar com bênçãos materiais. Mas o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, diz assim: não andeis ansiosos com a vossa vida pela vossa vida, com a preocupação com aquilo que é a vez de comer ou que é a vez de beber. Não é a vida mais do que o vestimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem recolhem em celeiros, elas não cegam nem recolhem em celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importante do que elas? Nós temos muitas mensagens dentro da palavra de Deus que nos concita a efetivamente entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele não deixará de cuidar de nós. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Está lá no Salmo 9, versículo 10. No capítulo 55 de Salmos, versículo 22, diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. No capítulo 37 de Salmos, versículos 4 e 5, ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus tem bênçãos materiais para nós também, mas as maiores bênçãos que nós devemos querer para a nossa vida são as bênçãos espirituais, porque tudo aquilo que nós conseguirmos obter como bens materiais, isso vai ficar. Nós não vamos levar nada, mas aquilo que nós recebermos como bênçãos espirituais, em especial a partir da nossa salvação, é isso que nos acompanhará na nossa vida eterna. A outra verdade que devemos levar em consideração sobre as bênçãos espirituais. A esfera de fruição das bênçãos, afirma o apóstolo, nas regiões celestiais em Cristo. É de lá onde elas provêm. Os crentes, na realidade, pertencem a dois mundos. Na perspectiva temporal, pertencem à terra, mas espiritualmente vivem em comunhão com Cristo e, por conseguinte, pertencem à esfera espiritual. Nós vivemos uma nova condição a partir do momento em que aceitamos Jesus. E o versículo 3 desse primeiro capítulo da carta aos Efésios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a nossa nova condição é viver em Cristo, é estar em Cristo. Estar em Cristo é uma posição de intimidade com Ele, de um relacionamento íntimo com Ele, com a intimidade de uma vida transformada, de uma vida resgatada, de uma vida salva. Uma vida em que Cristo é realmente o Senhor da nossa vida. Esta é a nova condição. Paulo chama a atenção para os membros da igreja de Éfeso para esta nova condição de vida. Ele diz assim: vocês estão em Cristo. E esta mensagem dele, ela ultrapassa os séculos e chega até nós e diz assim: todos nós temos que estar em Cristo. Porque estar em Cristo, nós temos que ter intimidade com Ele, um relacionamento íntimo com Ele, uma intimidade de vida transformada, uma vida resgatada, uma vida em que realmente Cristo seja o Senhor da nossa vida. A vida do crente que está em Cristo é o oposto da vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículos 11 a 15, nós vamos ver aqui, se você puder estar acompanhando, veja isso. A vida do crente que está em Cristo é o oposto da vida em Adão, escravizada pelo pecado. Diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O oposto, a vida do crente que está em Cristo, é o oposto da vida em Adão, que é escravizada pelo pecado, mas que está escravizada por uma vida carnal. A vida carnal atrai a pessoa a um materialismo mórbido, a uma vida moralmente degradante, como nós podemos ver em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, que fala sobre as obras da carne. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uma vida cristocêntrica é o outro tema, uma vida cristocêntrica neste mundo. E nós temos aqui a revelação do mistério. Versículo 9. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E que mistério é esse? Paulo, ao escrever a Epístola aos Efésios, chama a atenção dos crentes para um grande mistério. Mistério esse não no sentido de algo que não tem explicação, mas a respeito de uma verdade maravilhosa que não era conhecida até então. Esse mistério, que é o tema dominante da Epístola aos Efésios, é a eleição da igreja, o novo povo de Deus, constituído de judeus e gentios, que estariam lado a lado formando o corpo de Cristo, a igreja. Deus está formando um novo povo, para que todos os seus constituintes sejam santos. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Veja só que aqui são duas palavras bem distintas: aos santos e aos fiéis. Santificai-vos diante da presença de Deus. E ser fiel significa seguir sempre os ditames estabelecidos pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma observação que nós gostaríamos de fazer: Deus não tinha a intenção de manter em segredo o seu plano para o mundo. Nós estamos falando do mistério que estamos tratando. Deus não tinha intenção de manter em segredo o seu plano para o mundo. Além disso, esse plano não poderia ser totalmente compreendido até que Cristo ressuscitasse dos mortos. Seu propósito ao enviar Cristo era unir judeus e gentios em um único corpo cuja cabeça é Cristo. Muitas pessoas ainda não entendem o plano de Deus, mas em seu devido tempo Ele nos reunirá junto a si por toda a eternidade, e então todos entenderão. Nesse dia, todas as pessoas se curvarão perante Jesus, Cristo nosso Senhor, por amá-lo ou temer ao seu nome. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, nos mostra estes assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todos haverão de fazer isso. A igreja de Éfeso estava sendo revelado este grande mistério, que estava no coração de Deus desde a eternidade. Eles agora eram partícipes do corpo de Cristo, a igreja, o povo de Deus da nova aliança. Agora, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. A plenitude dos tempos. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo de número 4, nós já vemos essa expressão. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse momento da plenitude dos tempos é o momento em que Jesus está vindo ao mundo para poder pregar a sua mensagem e para poder nos trazer a esperança e a certeza de vida eterna. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo.
Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Aqui, a palavra grega para tempos, como nós vemos aqui, na plenitude dos tempos, a palavra grega para tempos aqui não é cronos, que traz a ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Não é o tempo cronológico, mas é o tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 7, nos faz entender isto, quando diz assim: ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui é o kairos de Deus. Quando Jesus é perguntado pelos seus discípulos quando estas coisas iriam acontecer, ele disse, só quem sabe é o Pai, ou seja, só ele tem determinado o tempo para isso. O propósito de Deus é de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação. Nessa nova ordem, o universo de Deus, no qual o pecado introduziu a desordem e a confusão, será restaurado à sua primitiva harmonia e unidade sob a supremacia de Cristo. Paulo escreve aos Efésios dizendo que eles são uma igreja eleita e que eles devem preservar a sua vida em fidelidade a Deus, porque Deus tem promessas para eles. Deus tem bênçãos espirituais para eles e para isso eles têm que se preservar diuturnamente. Paulo recebia uma grande ajuda financeira dos filipenses, porque eles reconheciam o trabalho exercido por eles. Mas pelo trabalho que ele tinha realizado na igreja de Éfeso, ele tem um cuidado muito grande com esta igreja, para que eles não se desviem através de mensagens falaciosas que ele lhes alertou que viriam, e através de homens que se levantariam lhes trazendo mensagens diferenciadas. Uma vida cristocêntrica neste mundo é para louvor da glória de Deus. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e também neles, vós que estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Fomos restabelecidos, fomos ganhos pelo Senhor, para que venhamos a ser louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo, inicialmente, diz assim, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E depois ele diz assim, e também, e vós que estáis depois de ouvirdes a palavra da verdade. Paulo muda o pronome de nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, pessoas para as quais ele foi enviado, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar ao Deus Pai. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Em Cristo, nós temos uma linda herança. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nos diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus. As maiores bênçãos para nós estão nas regiões celestiais. No Antigo Testamento, estas palavras eram aplicadas exclusivamente ao povo de Israel, mas agora são aplicadas ao novo povo de Deus,
o povo da nova aliança, a igreja eleita, cujo denominador comum é estar em Cristo. Voltando ao que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, quando nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, e na primeira lição que foi tratada sobre a escritura da carta dele aos Efésios, nós vamos ver uma demonstração muito grande de amor a este homem, por esta igreja e pelo povo de Deus. Mas muitos hoje que estão se autodenominando como apóstolos e de uma maneira não correta, porque em nenhum momento, quando os apóstolos da igreja primitiva, eles enviavam alguém para estar trabalhando nos locais, eles não nomearam apóstolos. Eles nomearam anciãos ou bispos. Apóstolos, como nós estamos vendo hoje, é uma autodenominação e que é feita de uma maneira errada. Considero que o fato do homem já receber o título de pastor é algo muito precioso, porque isso nos equipara, embora nós sejamos tão falhos, tão diferenciados do Senhor, isso nos equipara a Jesus, porque ele diz, eu sou o bom pastor. Mas infelizmente hoje, pela questão de titularidade eclesiástica, muitos parece que não estão querendo se comparar a Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor. Para mim, particularmente, é de uma grande responsabilidade ter esse nome, ter esse título sobre a minha vida. Porque jamais, de maneira alguma, eu poderia me comparar ao Deus que me salvou. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é referido como o penhor, selo e garantia no coração dos cristãos. Segundo aos Coríntios, nós vamos ver isso em 2 Coríntios 1, 22, capítulo 5, versículo 5, Efésios, capítulo 1, 13 e 14 e Efésios 4, 30. Um selo é aquilo que transmite autoridade ou estabelece a autenticidade, a validade e veracidade de um documento ou de uma declaração. No mundo antigo, quando se despachava uma cesta, um pacote, outro qualquer objeto, isto era selado como garantia de que procedia do remetente e que estava intacto. Vamos fazer uma analogia com o que nós vivenciamos a cada dia. Hoje, quase não se usa mais o envio de cartas, dada a forma como nós estamos vivendo hoje, onde há diversos meios de comunicação, certo? Diversas formas de nós enviarmos mensagens. Mas, há muitos anos atrás, a correspondência que era muito utilizada era a carta, a correspondência escrita. E para que essa correspondência pudesse chegar ao seu local, ela tinha que ser selada. Para que fosse selada, tinha que ser pago um preço, porque senão ela não seria enviada. Então, quando nós falamos aqui sobre o Espírito Santo, que é referido como penhor, selo e garantia, disse, o selo é aquilo que transmite autoridade ou estabelece autenticidade. O selo representava o símbolo pessoal do proprietário. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Deus pôs o seu selo em nós, porque nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, nos fala também a respeito disso. Diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo
é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, Deus nos selou com o seu Espírito Santo, dizendo, vocês agora são propriedade particular. E o corpo de vocês é templo do meu Espírito Santo. Deus colocou o seu Espírito Santo dentro do seu povo para marcá-lo como sua propriedade exclusiva. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19, nos diz assim, todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da justiça. Temos que ter o cuidado de identificar que o selo ele é recebido a partir do momento em que nós cremos em Jesus, em que aceitamos a Jesus. Porque na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, ele diz assim, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo trabalha em nós, na nossa fé, para que nós aceitemos a Jesus, criamos nele como Salvador. E quando assim o fazemos, nós somos selados. Deus pôs o seu selo em nós, porque nos comprou para sermos propriedade sua exclusiva. Deus colocou o seu Espírito Santo dentro de nós para marcá-lo como sua propriedade exclusiva. Este selo nada mais é do que a marca de propriedade de Deus em nós. Nós hoje pertencemos a Deus, porque recebemos a Jesus como Salvador. Quem tem o Espírito Santo, por ter crido em Cristo, passa a ser propriedade do Senhor. E por isso mesmo, não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Tanto é assim que passa a produzir um outro fruto, não mais as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, nos fala sobre as obras da carne, que eram realizadas antes da salvação, resultado da natureza pecaminosa e maligna que existia. Mas agora produz o fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5, 22, pois nasceu de novo, é uma nova criatura. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E se isso aconteceu conosco, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O penhor da nossa herança está em Efésios capítulo 1, versículo 14, o qual é penhor da nossa herança. Quem é o penhor da nossa herança? É o Espírito Santo. A palavra grega para penhor é arrabon, de origem semítica, cujo sentido original vem do meio comercial, quando uma pessoa comprovava algo e dava uma garantia em dinheiro como espécie de entrada, de sinal ou de primeira prestação. Gênesis, capítulo 38, versículo 17, nos faz lembrar disso aí. Um fato que acontece entre Judá e Tamar. Disse ele, quando ela, versículo 16, assim, não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou, que darás para dormires comigo? Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que eu envie? Ou seja, tudo bem, nós podemos fazer o que você está propondo, porque ele a julgou como uma meretriz. Podemos fazer o que está propondo. Você ainda não tem a paga para me dar. Mas que penhor você vai me dar? Que garantia de que esse pagamento eu vou receber? Ele disse, eu vou te enviar um cabrito do rebanho. Representava a garantia de que o pagamento integral seria efetuado. De maneira semelhante, o Espírito Santo é o penhor de que Deus nos comprou. É a garantia de que Deus nos comprou. Sua presença em nós mostra o compromisso de que Deus assumiu o papel de nos redimir completamente. Talvez o melhor de tudo, a presença do Espírito Santo vivendo em união conosco nos dá um gosto antecipado, uma amostra de nossa herança, da nossa vida futura na presença de Deus. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, levando-nos em sua glória. Vejam bem, queridos. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a sua glória.
Romanos, capítulo 8, de versículos 18 a 23, tem como título aqui, a glória futura. Diz assim, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante que nós teremos a redenção do nosso corpo. Ele é a garantia de que o Senhor há de cumprir a sua promessa de nos glorificar e nos levar para que estejamos para sempre com Ele. Penhor significa que estou deixando algo que garante que eu vou cumprir a minha palavra contigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando o Senhor ressuscitou e que foi glorificado, ele chamou os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo estava ali com eles, garantindo-lhes a vitória. A presença do Espírito Santo é garantia da herança futura do cristão em glória, confirmação que nos dá o Senhor Jesus. Por isso, quando estamos com Ele e está em nós, Ele nos ensina todas as coisas, faz-nos lembrar dos ditos de Jesus, guia-nos em toda a verdade, diz tudo o que tem ouvido, anuncia-nos o que há de vir, glorifica a Cristo, anuncia o que recebe de Cristo, enche-nos dele, reparte particularmente os dons espirituais a cada um como ele quer. Este selo e penhor tem por objetivo nos levar à redenção da possessão de Deus, ao louvor da sua glória, que nada mais é do que a glorificação. Nós passamos por alguns estágios até chegarmos à glorificação. Nós passamos pela justificação, nós passamos pela regeneração, nós passamos que é um novo nascimento, nós passamos pela santificação. A partir da regeneração, faz com que haja a santificação em nossas vidas, uma mudança de vida, para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E, finalmente, nós chegaremos à glorificação, que no dia que o Senhor nos levar, ou que nós formos arrebatados, isto ocorrerá em nossa vida, se formos fiéis ao Senhor. Através de Jesus Cristo, recebemos todas as bênçãos espirituais. E nós vamos ver, queridos, que sempre está escrito nas regiões celestiais em Cristo. Este capítulo 1 de Efésios tem pelo menos umas 4 ou 5 referências sobre regiões celestiais em Cristo. Através de Cristo, recebemos todas as bênçãos espirituais. E por que nas regiões celestiais em Cristo? Porque Cristo está nas regiões celestiais, sentado à direita do Pai. Fomos eleitos para receber a salvação. Perdoados e depois adotados como seus filhos, recebemos os dons do Espírito Santo, o poder de fazer a vontade divina e a esperança da vida eterna. Queremos fazer aqui uma distinção. Quando fomos selados com o Espírito Santo, isto Deus está dizendo que a partir dali nós somos sua propriedade particular. Mas, em Mateus capítulo 24, versículo 13, nós temos que observar o que ele diz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este selo, ele se torna efetivo em nossa vida, desde que nós estejamos vivendo uma vida em fidelidade e em santidade a Deus.
porque Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Quando se fala em dons do Espírito Santo, capítulo 12 de Coríntios, está falando sobre os dons derramados pelo Espírito Santo para que, segundo os seus propósitos, isto seja aplicado na igreja do Senhor. Porque ele diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É através do dom do Espírito Santo que o Senhor derrama sobre cada um, de acordo com a sua vontade. O dom do conhecimento, da sabedoria, o dom da fé, o dom de curar, operação de milagres, a profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isto é diferente do selo que é derramado em nós, que é postado em nós a partir do momento que aceitamos a Jesus. O Espírito Santo é a garantia divina de que pertencemos a Deus, de que Ele cumprirá o que prometeu. O Espírito Santo é como um pagamento inicial, um depósito ou um penhor, uma assinatura que valida um contrato. Sua presença em nós demonstra a veracidade de nossa fé, prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Paulo está mostrando tudo isso para os crentes de Éfeso. E nós hoje, Igreja do Senhor, temos que entender essa mensagem, que da mesma forma como ele ensinou lá para eles, ele está transmitindo essa mensagem para nós. Seu poder opera em nós para nos transformar, e o que estamos experimentando agora é apenas uma amostra da mudança total que experimentaremos na eternidade. Mas vejam, queridos, na carta, no livro de Apocalipse, nós vemos as cartas que foram escritas para a igreja, na revelação que foi dada ao apóstolo João. Foram escritas para a igreja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante que o apóstolo Paulo, mesmo tendo trabalhado como ele trabalhou, com o afinco que ele trabalhou naquela igreja, com os milagres que foram realizados a partir daquela igreja, começou com 12 homens, nos quais foi derramado o Espírito Santo, eles profetizaram e foram objeto de uso da parte de Deus de uma forma maravilhosa. Milagres foram realizados ali. Libertações foram realizadas ali. Vidas foram ganhas para o Senhor ali. Então era a igreja que estava fundamentada no Espírito Santo de Deus e na palavra. Mas nós estamos vendo aqui, na carta que é escrita para Éfeso, diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Vejam bem, uma igreja ativa, tens perseverança, e por causa do meu amor sofreste e não desfaleceste. Mas é chamada a atenção quando diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso, que Paulo teve tanto amor com ela, que se dedicou tanto a ela, trabalhou durante 3 anos ininterruptamente para levar o evangelho, para trazer a salvação, a mensagem de libertação para aquela igreja. Uma igreja fundamentada efetivamente no Espírito Santo. Uma igreja que tinha perseverança. Uma igreja que sofreu. Uma igreja que não desfaleceu no envio da mensagem. No entanto, em determinado momento, esqueceu o primeiro amor. E segundo o que nós vemos na palavra, caíste. Mas o Senhor diz, arrepende-te. Que isto seja uma lição para nós, queridos. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós
tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar. Assim, não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará também o escape. Precisamos estar sempre em vigilância. O amor de Paulo para com aquela igreja foi um amor muito grande. Mesmo preso, mas ele manifestava o cuidado para com aquela igreja. Quando ele escreve aos Coríntios, chamando a atenção para esta igreja, que vivia com problemas muito difíceis, que estão constantes, inclusive nós vemos no capítulo 5 desta carta. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Eram coisas difíceis de serem aturadas, como são coisas naquela época, como são coisas difíceis de ser aturar hoje. E ele, escrevendo para esse mesmo povo, ele diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Paulo nos chama a atenção sobre que forma nós devemos viver dentro daquilo que nós abraçamos, o evangelho da salvação. E nos chama a atenção dizendo o seguinte: cuidado, não pense que você está isento de cair, não pense que você está isento de pecar, não pense que você está isento de tentação, não pense que você está isento de deixar de vigiar. E ele, no capítulo 10, versículos 12 e 13, ele chama a atenção para isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A nossa fortaleza, queridos, não está em nós. A fortaleza para a nossa vida espiritual está em que vivamos uma vida em santidade. Levítico capítulo 19, versículo 2, assim: sede santos, porque eu sou santo. Não há forma de nós sermos vencedores se não observarmos aquilo que está determinado na palavra de Deus. Não há forma de nós recebermos bênçãos espirituais se não estivermos unidos ao Senhor, porque as bênçãos provêm de Deus, as bênçãos provêm de Jesus, e eles estão nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Temos a garantia da nossa vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos a garantia da nossa redenção. Temos a garantia da glorificação, desde o momento em que, efetivamente, nós estejamos vivendo uma vida de santidade, de fidelidade, de união, de comunhão diante do Senhor. Um dia, a trombeta soará. Um dia, essa trombeta nos chamará. E quando ela tocar, nós estaremos prontos para ouvir o seu sonido e subirmos com Jesus? Que observemos os cuidados de Paulo para com a igreja de Éfeso e as suas recomendações com relação ao que deve ser feito para que estejamos aptos para receber a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus nos abençoe. Graças nós te rendemos, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos deste de estarmos estudando a Tua Palavra. É muito bom, Senhor e bendito Deus, sabermos que através dela nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos instruídos, Senhor e bendito Deus, para que possamos, Senhor e bendito Deus, através de nossa vida, fazermos o melhor para o Senhor. Que o nosso testemunho seja a cada dia um testemunho de fidelidade, que seja um testemunho de obediência, que seja um testemunho, Senhor, de santidade. E que, Senhor bendito Deus, aleluia, mesmo sem palavras, nós estejamos através da nossa vida pregando o Teu Evangelho. A Tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante
do que espada alguma de dois gumes. Que ela esteja sempre viva, latente em nossa mente, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.